Bom, eu gostaria aqui de partir de dois pressupostos que eu acho que nunca é demais repetir. A gente acha que já está sendo demais, mas, na verdade, nunca é. Primeiro, eu vou partir desse pressuposto do consenso científico, ainda que não possamos falar num consenso na sociedade como um todo, o consenso sobre a realidade do aquecimento global antropogênico. E, segundo, vou partir da minha percepção, evidentemente baseada numa quantidade sempre crescente de modelos, artigos e análises diversas, de que, a menos que aconteça um grande imprevisto a interromper e inverter o curso da história humana, como, por exemplo, uma grande insurreição planetária ou uma guerra dos terranos contra os humanos, não seremos capazes de evitar o colapso e a catástrofe, isto é, uma situação climática e ecológica pouco propícia e mesmo perniciosa à manutenção de diversas instituições do que chamamos civilização, perniciosa também, simplesmente, à manutenção de uma vida digna para a maioria dos humanos e outros viventes. O que eu estou chamando aqui de catástrofe é qualquer coisa que se situe além do que se tem convencionado chamar de limites seguros, de Meu texto está cheio de aspas, mas eu não vou ficar fazendo assim toda hora. Qualquer coisa que se situe além dos limites seguros de temperatura e outros parâmetros, os quais vêm tendo seus valores repetidamente revistos para baixo. Por exemplo, o limite acordado internacionalmente de 2 graus Celsius na elevação da temperatura global em relação à época pré-industrial tem sido questionado com veemência pelos polinésios e habitantes de outras regiões baixas do planeta ou pelos inuit das regiões árticas, que reivindicam que não se ultrapasse 1,5 grau, citando. E o teto máximo de 450 partes por milhão nas emissões de CO2 já foi revisto para 350. Na mesma medida, embora um pouco mais lentamente, em que vão sendo revistos para cima os valores correntes e as projeções mais realistas, por exemplo, de queima de combustíveis fósseis e de emissões de gases de efeito estufa. A gente todos sabem, não sei se todos, mas da Revolução Industrial era de 280 partes por milhão. Se não me engano, 90% das emissões são absorvidas pelos oceanos, os quais estão se aquecendo em ritmo acelerado. Como lembrou Tom Engelhardt há alguns dias, aquilo que ficou conhecido como peak oil, mas que nunca aconteceu, e que talvez nos salvasse dos piores cenários de aquecimento, se acontecesse, na verdade, ainda vale, ele é apenas regional, e a queima de combustíveis fósseis, até agora, só tem feito aumentar. Enquanto isso, o último relatório do IPCC relata estudos que mostram que as reservas detectadas globalmente somam juntas uma quantidade 4 vezes maior do que aquela que seria seguro queimar. Ou seja, conclui Engelhardt, ainda existirá o peak oil, mais cedo ou mais tarde, mas ele será precedido de décadas pelo peak existence, o pico máximo, o cume da existência. E, em relação a esse pico, que é muitíssimo mais importante, nós já estamos... Todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, levam a sério a realidade e a gravidade do aquecimento global são, creio, de alguma forma transportados, ou melhor ainda, abduzidos pela imaginação de um mundo futuro muito diferente e pior que o nosso mundo presente. Quer esperem que esse futuro distópico possa ser evitado, ou temam que acontecerá inevitavelmente e atingirá a todos, mente deslocada, seu ponto de vista tomado por um ponto de vista vindo de um tempo alheio, de outras gentes, entes, sujeitos de todo tipo, que terão ou teriam, se a catástrofe for evitada, terão ou teriam vivido e experimentado a catástrofe climática e ecológica, e com ela as outras catástrofes econômica, social, psicológica, institucional, etc. Ou seja, daqueles que terão ou teriam perdido seu mundo e que, entretanto, deverão ou terão escapado por pouco de viver no que resta e com o que resta de um mundo. O ponto de vista daqueles mesmos que talvez olhem para trás da política da nossa época. Aqueles que, ao contrário, estejam eles do lado das grandes companhias de combustíveis fósseis, das mega-empreiteiras ou das indústrias de semente, venha o que vier, ou do lado dos trabalhadores e de suas lutas por renda mínima, por emprego e até por justiça ambiental, esses, então, que, seja qual for a maneira como situem a si mesmos no espectro político, pensam que não há nada
ou nada de tão diferente assim acontecendo, que já transcendemos toda a ilusão de transcendência dado por nós mesmos e que, portanto, nada poderia nos surpreender tanto assim. Relembro aqui, mais uma vez, peço desculpas a quem já ouviu eu dizer isso da última vez, relembro mais uma vez uma definição que sempre me parece admiravelmente exata, sugerida por Gilles Deleuze no Abécédaire, a respeito do que é ser de esquerda e de direita. Estou um pouco resumindo aqui. Ser de esquerda é uma questão de percepção. Não ser de esquerda é um pouco como uns países indo cada vez mais longe. Começa-se por si mesmo, e na medida em que como permanecer o que se é, como manter o que se tem, como fazer para que a situação dure sem passar pelo outro, exceto se for para convertê-lo e explorá-lo. Ao contrário, ser de esquerda é o inverso. Disse que os japoneses, esse é Deleuze falando, disse que os japoneses não percebem como nós, que percebem primeiro o contorno. Então, eles diriam o mundo, o continente, digamos, a Europa, a França, etc., né? Sei lá, América do Sul, Brasil, Rio de Janeiro, Zona Sul, Rua São Clemente, né? Primeiro você vê o horizonte e sabe que isso não pode durar. Não é possível. Esses bilhões de pessoas morrendo de fome, essa injustiça absoluta. Não é em nome da moral, mas em nome da própria percepção. Bom, apossando-me dessa definição proposta por Deleuze, eu diria que não só a direita que se confessa de direita tem uma percepção de direita, mas boa parte da chamada esquerda também, por sua incapacidade ou recusa de perceber a partir de outro lugar a mente, de perceber outros mundos no nosso mundo e de perceber em nosso mundo as virtudes. Mas o que acontece com essa distinção entre modos de percepção do mundo a partir de nós mesmos e do lugar onde estamos ou a partir do horizonte, quando aquilo que chamávamos de nosso mundo ou nosso mundo comum se torna diferente a cada dia, quando a noção de normal, do ponto de vista do sistema climático, parece não ter mais sentido e a própria anormalidade se altera o tempo todo. Quando sequer sabemos mais quais serão os eventos desconhecidos que encontraremos ou que nossos filhos encontrarão de defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, em 2002. Eu vou ler em inglês, porque então vou traduzir mal. Dá para ler? To me, because as we know, there are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we don't know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, os desconhecidos, conhecidos que não sabemos nem que existem. Então, ver a partir do horizonte, quando o próprio horizonte se torna uma bruma, onde não somos mais capazes de discussões diárias, influenciam as emissões globais, mas são incapazes de resolver o problema climático, distinguir o eu da espécie, o eu individual da espécie, a espécie do não específico, o humano do não humano, o orgânico do inorgânico. E onde, entretanto, sabemos também que também não se trata de fundir, muito pelo contrário, todos esses termos, posições, escalas e temporalidades em uma só massa uniforme, adimensional e atemporal. O clássico da ficção científica Crônicas Marcianas, Martian Chronicles, de Ray Bradbury, publicado em 1950, talvez seja uma das mais profundas e belas experimentações literárias até hoje já feitas no que chamei há pouco de deslocamento perceptivo. Bradbury não fará como Galileu, que, do seu telescópio terrestre, olhou para a Lua e descobriu o ponto de vista de lugar nenhum, a partir do qual a Terra era um planeta como qualquer outro. Tampouco fará como James Lovelock, que, numa operação perfeitamente inversa de Galileu, coloca o telescópio para esse lugar nenhum fictício, que é o ponto de vista de Sirius ou de Marte, de onde um astrônomo marciano volta o seu olhar para a Terra e descobre que, afinal, este não era um planeta como qualquer outro, muito menos como Marte, que é um lugar morto, que a atmosfera terrestre se encontra num estado de equilíbrio tão improvável que só a existência de vida e de muitas vidas poderia explicá-lo. O romance de Bradbury é uma composição de episódios ordenados cronologicamente, de 1999, condutor que é, eu diria, a operação de uma incessante alteração de ida e vinda de duas temporalidades e duas experiências de morte e de extinção.
Após uma curtíssima descrição do lançamento do foguete de uma base espacial numa pequena cidade norte-americana, levando a primeira expedição terráquea a Marte, descrição feita do ponto de vista antes da paisagem humana e não humana do que dos que vão dentro do foguete. The rockets, citando uma frase dele, "The rockets made climates, and summer lay for a brief moment upon the land." A narrativa passa imediatamente para a bela, estranha, delicada e frágil paisagem marciana. Mais exatamente, para o ambiente que cerca a vida do casal formado por Ila e Il. Mas Ila, ela mesma, sentindo a chegada em seu mundo de algo ou alguém que nem ela nem seu marido sabem quem é. Ela ouve uma canção cantada em inglês, repete os versos mesmo sem os compreender e se apaixona por esse desconhecido que em breve pousará na superfície de seu planeta a bordo de um foguete brilhante, sendo incontinente morto por Il, seu marido, tomado de ciúmes. A primeira expedição terráquea a Marte, portanto, fracassa do ponto de vista dos futuros colonizadores, mas ela vai ser seguida por várias outras, a narrativa sendo, como eu disse, continuamente de planeta vermelho, suas cidades, paisagens, corpos, tecnologias, arte, vão sendo invadidos, sujos e devastados pelos humanos, que ali replicam os mesmos crimes e destruições que impõem sobre sua própria gente e sobre seu próprio planeta. Há muitas passagens magníficas que eu adoraria poder comentar, mas eu, evidentemente, não tenho tempo. O episódio sobre o qual eu vou me deter aqui é o capítulo intitulado Encontros Noturnos, Night Encounters, acho. Mais ou menos no meio do livro, Tomás Gomes se encontram à noite sob as estrelas. Apresentam-se um ao outro, trocam algumas frases por telepatia, mas quando Tomás tenta oferecer uma xícara de café a Murray, eles se dão conta de que não conseguem se tocar nem tocar, os outros conseguem enxergar o céu noturno e as estrelas por trás dos corpos um do outro. Próprios olhos que Marte havia sido invadido, que os canais estavam secos, as ruas empoeiradas, os marcianos todos mortos e suas cidades destruídas. Murray enxergava nitidamente suas belas e frágeis cidades ainda brilhantes e cheias de gente, suas torres de cristal intactas, as belas mulheres passeando pelas ruas, os canais transbordando de vinho de lavanda. As ruínas o provam, elas provam que eu represento o futuro, que estou vivo e vocês estão mortos. Responde Murray, só vejo uma explicação, você é uma visão do passado. Bizarro encontro noturno esse, de dois mundos incompulsíveis, tanto espacial como temporalmente. Cinzas e ruínas que se dispõem, aliás, em camadas, porque os homens podem observar cidades marcianas que parecem estar mortas há milhares de anos, outras mortas há apenas alguns séculos, e outra ainda cheia de corpos dos que morreram há só alguns dias. E, simultaneamente, além de rejeita os humanos para esse passado de cinzas e ruínas e projeta-os, ao mesmo tempo, para um futuro de espectros, tem as suas maneiras de seguir existindo por entre os corpos, como vão descobrir em breve os terráqueos. A frase dita pelo marciano Murray K., em seu encontro noturno com o terráqueo Tomás Gomes, lembra de maneira incômoda a frase dita por um dos personagens do livro Ubik, de Philip Dick, que esse personagem se acreditava estar morto. Ele diz a seus amigos que tentavam desesperadamente se manter vivos, resistindo a uma poderosíssima força de degradação que os atraía cada vez mais intensamente em direção à morte. Ele diz, vocês estão todos mortos, eu aqui estou vivo. Na Marte de Bradbury, também os homens do presente estão mortos, temporal, por uma guerra atômica, e rapidamente partirão de volta em seus foguetes para se juntar a seus conterrâneos. Bom, eu iniciei essa apresentação afirmando que aqueles que levam a sério a realidade e a graça muito diferentes e, sob muitos aspectos, muito pior que o nosso presente. Sugeri também, valendo-me de uma ideia clarividente de Deleuze, que, na medida em que essa imaginação é feita segundo a condição de um deslocamento perceptivo, de nosso próprio ponto de vista para aqueles pontos de vista originados em um tempo alheio, em gente alheia, tempos para eles, nessa medida,
Tal imaginação de um mundo futuro distópico é uma imaginação de esquerda. Tudo, vocês podem botar tudo entre parênteses, se vocês quiserem, entre aspas. Foi para mostrar isso em cores mais sensíveis e de maneira muito do experimento literário de Bradbury. Mas estarei com isso sugerindo, então, que o pensamento de esquerda hoje é um pensamento necessariamente pessimista? Talvez sim, talvez não. A experiência das mudanças climáticas tem suscitado mais flutuações afetivas, ou, se quisermos, uma verdadeira reviravolta dos afetos, que, se não podem ser ditos exatamente novos, ao menos ganham novas dimensões e significações que me parecem constituir quase uma história paralela à do conhecimento e da consciência incontornável de que já estamos vivendo num mundo cada vez mais instável, diminuído e empobrecido. Alguns desses afetos são imediatamente expressões da degradação e da perda do próprio mundo. Outros expressam essa mudança de perspectiva a que eu vinha me referindo, quando, por exemplo, somos afetados pelo pensamento do mundo em que viverão as próximas gerações, ou pela perspectiva da morte de indivíduos, ou da extinção de espécies, paisagens, ecossistemas. Muitos têm uma qualidade propositiva, política ou mesmo cosmopolítica. Numa lista que eu fiz sem nenhum rigor, eu citaria como exemplos paixões, sentimentos ou afetos que têm aparecido reiteradamente em relatos, seja de pessoas que já estão sofrendo os impactos das mudanças climáticas, como os Inuit do Cante Triste, Assustador, relatado por Ashley Consolo Willox, da Universidade de Cape Breton, ou como a solastalgia, um neologismo criado por Glenn Albrecht, da Universidade de Murdoch, na Austrália, para falar de um novo tipo de tristeza relatado por aborígenes da região do Upper Hunter, no leste da Austrália, devastada pelas minas de carvão a céu aberto, pela poluição das fábricas e pela seca, e que eles descrevem solastalgia, algo assim, como a saudade presos numa armadilha. Há, então, esses relatos diretos. Há também os cientistas do clima que falam da sua frustração, tristeza ou mesmo depressão diante da inação dos pessoas como nós, aqui reunidos, para pensar sobre o que está acontecendo à nossa volta. Eu citaria, estou citando assim só porque eu não tive tempo de fazer uma análise de fora, ou seja, daquele que não está sentindo medo, ora como paralisante da ação política, ora, ao contrário, como um afeto profilático, a esperança, sentimento símbolo da modernidade, expressão de uma visão linear e progressista do tempo, segundo a qual deixamos definitivamente para trás um passado pré-moderno e nos encaminhamos a um futuro melhor, mais racional, mais livre, mais democrático, e que, frente às mudanças climáticas, costuma certezas que nos rondam, porque a incerteza é uma condição da esperança, como é uma condição do medo. Apesar disso, conseguiremos manter em seu caminho a flecha do tempo, que, quem sabe, não precisaremos abandonar nossas conquistas e aquilo que mais prezamos, ou seja, que não voltaremos para trás. A esperança, então, o desespero, pois pode ser vista como o primeiro passo para a ação, ou para a esperança além da esperança, da hope beyond, dos negacionistas não sinceros, o sentimento de desconexão, lembrada por Chakra, a hesitação diante do que fazer, o esperar, a indiferença, que infelizmente, eu diria, um dos afetos mais comuns, né, pelo menos por enquanto, o luto diante da catástrofe presente e da perda, a depressão, a melancolia, o arrependimento pelo que fizemos, o que fizemos de errado, o sentimento de culpa, a solidão dos indivíduos que vão perdendo seus companheiros de mundo. No próprio Crônicas Marcianas tem alguns episódios em que as pessoas estão sozinhas, sobrou só uma pessoa na Terra. Né? Também é um tema muito comum, por exemplo, naquela série Twilight Zone, não sei se vocês conhecem. A vontade de vingança, a vingança de Gaia, a raiva, paixão presente abundantemente, por exemplo, no discurso de Davi Copenau, e que deve ser sempre ritualisticamente controlada para não se acumular em algo como ódio ou cólera. O ódio, a tristeza da perda, a vergonha pelos crimes já cometidos ou que serão ainda cometidos contra humanos e não humanos, o sentimento de conexão e solidariedade como perspectiva de ação e de formação de comunidades. Bem, o pessimismo, bem como o otimismo, talvez devam ser ditos antes disposições da alma, mais do que afetos ou paixões. Eu estou pensando aqui um pouco a maneira de Spinoza, que, na ética, na parte dos afetos, pela terceira definição, entende por afetos as afecções e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções.
O pessimismo e o otimismo talvez sejam antes disposições, mas merecem entrar nessa história paralela dos afetos, porque que não passa da expressão de uma vontade de salvamento, de manutenção e extensão no espaço e no tempo de nossos, ou dos seus, privilégios presentes. Esse pessimismo é o espelho invertido do otimismo que caracteriza o modernismo. Ser o que já se é, ou de deixar de ter o que já se tem, medo que roubem nossas propriedades, do que se tornar o que se é, fórmula nietzschiana, que poderia também talvez ser tardiana, de conservar o que se tem, de nunca precisar pagar nenhum preço, mesmo que esse preço de onde estamos, mas a partir do horizonte, justamente como sugere Deleuze. Por isso, embora o medo também seja uma paixão posta em movimento por esse modo de pessimismo, lembremos, o medo da morte e de uma vida sórdida não é incompatível, pelo contrário, do presente e do futuro que esperávamos. Não temos o direito de reivindicar como, mas temos quase a obrigação de sentir este último, pois é ele que nos faz exercer e sem custos, que, como diz Donna Haraway, no When Speeches Meet, não podemos viver sem matar, mas não é o fato de matar que nos leva ao extermínio, e sim o tornar. Ela sugere também, em outro lugar, que temos que nos tornar melhores em morrer ao invés de matar. É esse pessimismo, o pensamento de que tudo é perigoso, que mantém abertas as virtualidades de outros mundos, dentro e fora do nosso mundo, que nos conectam com os movimentos subterrâneos e marginais que vão construindo outros caminhos e saídas de luta e resistência. Bem, quanto tempo eu tenho? Eu tinha 2 citações aqui, não consegui escolher, do Davi Copenauer. Tem mais 3 minutos, mas passa mais 5. Tá, então eu vou ler uma delas, a menos deprê. Vou tentar traduzir aqui, porque eu só peguei do texto em inglês, não tive tempo de pegar o do francês. Nós somos habitantes da floresta, escrito com o Bruce Albert. Nós somos habitantes da floresta. Nossos ancestrais habitavam as cabeceiras desses rios muito antes dos meus pais nascerem e mesmo antes dos ancestrais dos brancos, de que os ancestrais dos brancos nascessem. No passado, então, muitos de nós morreram depois da chegada desses outsiders, intruders, ou algo assim, com suas fumaças de epidemia e suas balas, armas de fogo. Nós ficamos tristes e conhecemos a raiva do luto. A raiva do luto, brancos vão acabar conosco. Entretanto, apesar disso, depois de ter chorado tanto e colocado as cinzas dos nossos mortos no esquecimento, dos antepassados no céu, onde a caça é abundante e as festas não acabam nunca. É por isso que os nossos pensamentos voltam à calma, apesar desse luto e dessas lágrimas, nas nossas hortas novamente. Podemos viajar pela floresta e fazer amizade com as pessoas das outras casas. Mais uma vez, nós rimos com os nossos filhos, cantamos e fazemos os espíritos chapiri dançar. Sabemos que eles vão ficar do nosso lado, na floresta, e que eles ainda vão manter o céu no lugar. E vou terminar, de verdade, com uma citação, e eu vou ler em inglês, que é muito melhor. Aqui, se eu achar. All things fall and are built again, and those that build them again are gay.